É como nós vimos, né? Existem. Sim, é, é como eu disse, é natural. Sim, é natural da nossa parte, nós sentimos receiosos, temerosos com isso. Mas é inquestionável de que é um mandamento bíblico. Quando a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus escreve, ele diz: aqueles que receberam, aqueles que nem sequer o conheciam e acabaram por receber anjos em casa sem saber. Ele está fazendo uma referência direta aqui, nós sabemos, não menciona o nome de Abraão, mas está fazendo uma referência direta a Abraão. É sim, de fato, um risco. Tem que haver aqui alguma prudência, algum equilíbrio dentro dessa ação. Não dá para a gente fazer assim de qualquer forma. E eu fiquei pensando durante isso, alguns dias da semana, não deu para pensar a semana toda, que eu tinha que começar a preparar a lição dessa semana. E eu lembrei da minha mãe. Minha mãe também tem muito esse hábito, essa prática. E às vezes eu fico desesperado por causa disso. E às vezes mas é mesmo. E já aconteceu mais de uma vez de minha mãe receber pessoas em casa que ela não conhecia e ajudar essas pessoas. E eu ficava um pouco, enfim, receioso. Mas pela graça de Deus nunca correu mal. Então eu entendo que há aqui algum um cuidado de Deus de fato naquela ação amorosa por parte dela, por seguindo um mandamento cristão. Ela por ser cristã, ela sente essa essa esse desejo que dá no coração dela, mas eu acredito que nem todas as pessoas, e aí é aquilo um pouco que nós falamos, nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Alguns vão argumentar que isso é uma espécie de dom, e sim, podemos chamar isso que a hospitalidade sim é um dom, mas como qualquer outro dom, ele tem que ser buscado, ele tem que ser exercitado. E se nós não buscarmos, não exercitarmos esse dom, nunca o vamos o desenvolver. Inicialmente vai ser muito difícil, nós podemos começar com as pessoas que nós conhecemos, com aqueles que fazem parte da nossa igreja, e tentar evoluir de alguma forma. Por que é importante nós entendermos isso? Claro que tem que haver uma conversa prévia com quem nós iremos fazer isso, tem que haver algum julgamento da nossa parte e vai ser natural isso. Mas, do ponto de vista do pregar a palavra do Senhor e levar o Evangelho, eu acho que isso aproxima muito mais as pessoas que nós estamos a pregar o Evangelho de nós e nos dá muito mais oportunidade de partilhar o Evangelho com aquela pessoa. Robert. É, sim, sim. Aquilo que o Rob disse tem que ser intencional, né? Um bocado daquilo que eu falei é um dom, mas nós temos que buscá-lo, nós temos que exercitar esse dom e, e temos que seguir aquilo que é um mandamento divino. É difícil, assim como muitos outros mandamentos, muitas ordenanças que nós temos, recomendações que nós temos. Não é fácil, mas somos chamados a fazer isso porque somos diferentes, somos separados do mundo, somos pessoas que temos que buscar a santidade em Deus. Vamos encerrar esse ponto aqui e vamos dar início, então, à nossa lição de hoje. Ela está dividida nos pontos que ali vos apresento. Nós vamos ainda dar continuidade ao capítulo 19, vamos ver o desfecho do julgamento de Sodoma e a sua destruição. Vamos ver ali muito brevemente a origem dos Moabitas e dos Amonitas, que nós temos no final do capítulo 19. Passaremos para o capítulo 20, iremos ver ali a cena que acontece no capítulo 20, que eu dei o título de A Fraqueza do Justo e a Fidelidade de Deus. Vamos ver que vai se repetir aqui um pecado de Abraão e Sara. E, por fim, o cumprimento da promessa, que é o início do capítulo 21. Passando a leitura do texto de Gênesis 19, dos versículos 12 até o 15. Diz assim: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar.
pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Então nós vimos ali que a sentença seria executada perante aquela cidade, a cidade seria destruída. Nós lembramos que versículos atrás, no capítulo anterior, na verdade, no capítulo 18, Abraão vai interceder por aquela cidade, argumentando ao Senhor, partindo desde 50 justos até 10 justos, se ele encontrasse naquela cidade, para que ele poupasse aquela cidade. Nós vimos aqui que, já vimos isso a semana passada, que Ló é considerado um justo no meio daquele povo. O apóstolo Pedro vai trazer essa defesa aqui de Ló, digamos assim. Como eu próprio disse, eu considerava Ló como alguém ímpio e que, na verdade, ele não tinha integridade por ter tomado a escolha que ele tomou. Mas é um julgamento humano e não divino. Nós vemos que o apóstolo Pedro vai identificar Ló como um homem justo. E vamos ver que Deus irá tirar Ló de Sodoma para que ele não seja destruído juntamente com a cidade. Ló vai receber misericórdia por parte de Deus. Deus vai permitir que Ló e sua família fossem salvos da destruição que viria. Vimos aqui algumas nuances no texto, quando olhamos para esses versículos do 12 ao 15. Nós vamos ver que os anjos ainda vão dar a oportunidade de Ló para que eles salvem aqueles que são os pretendentes das suas filhas, né, os genros. Eu fui ver um pouco daquilo que é a palavra original, se eram de fato noivos ou se de fato já eram genros. O que dá a entender de forma mais exata é que eles eram mesmo noivos. Então, como não havia para a cultura daquela época, até para os judeus, quando é noivo já praticamente já é considerado parte da família, né? Já o casamento vai ser de fato vai acontecer o casamento. Então não havia aquelas coisas das pessoas noivarem durante longos anos e depois deixarem de lado o relacionamento. Eles noivavam e casavam. Então por isso que ele é traduzido como genros e não como noivos das filhas de Ló. Mas eles eram na verdade noivos e ainda não haviam se casado. Então Ló vai falar com eles e alertá-los, e eles não ouvem. E acham que Ló está a brincar, né? A gracejar, a fazer alguma espécie de piada, de anedota ali com eles. Muita semelhança daquilo que nós vimos acontecer com Noé e o dilúvio. Noé, durante muito tempo, aqui foi só um breve momento que Ló fez aquilo, mas Noé, durante muito tempo, pregou sobre a destruição que viria, sobre a condenação de Deus sobre a terra. E as pessoas faziam piada com Noé e gozavam com aquilo que ele falava. As pessoas não acreditavam que aquela destruição viria. Muito aqui parecido com o que aconteceu com os genros de Ló. E também nós vimos que nós vamos ver que a família de Ló ela vai se mostrar hesitante em sair da cidade, em deixar a cidade. E vamos ver que no avançado texto aqui da história, os próprios anjos terão que agarrar Ló pelas mãos e conduzi-los para fora da cidade e os mandar embora. Vamos voltar ao texto bíblico, os versículos 19 e 22, diz assim: Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e agradeceste a tua misericórdia, que a mim me mostraste, salvando minha vida. Mas não posso escapar no monte, porque porventura não me apanhe o mal e eu morra. Eis aí aquela cidade perto para fugir para lá. Pequena é. Permite que eu fuja para lá. Acaso não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que falaste. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Ló vai questionar, então, aqui aos anjos, se ele poderia não ir para onde os anjos inicialmente tinham recomendado que ele fosse, que era para o monte, mas que ele fosse para a cidade, aquela pequena cidade chamada Zoar. Ela recebe esse nome justamente pela proporção da cidade, que ela era muito pequena, e Zoar tem esse significado de ser pequena, insignificante, está relacionado sempre com a pequenez da cidade.
É possível aqui, eu creio que é possível que Ló tenha escolhido a vida, por ele ter escolhido a vida na cidade, né, na cidade de Sodoma, e já estava habituado com a rotina de viver dentro de uma cidade, ele estava ali já com já habituado com o conforto, e ele relutasse em ir viver no monte, voltar a viver como ele talvez já viveu antes, assim como Abraão vivia, em acampamentos de forma nômade. Ele talvez não queria isso. Também existe aqui o outro lado, que é o medo. Sabendo que haveria aquela destruição, e ele tem, pela urgência que os anjos passam a ele, talvez ele tenha pensado que a destruição seria tão grande que podia o atingir ainda mesmo nos montes. E ele poderia morrer ainda mesmo nos montes. Aqui uma falta de confiança da proteção divina e daquilo que os anjos tinham falado, e possivelmente aqui essas duas coisas. Então, mas por que uma coisa que eu achei estranha aqui, e foi a pergunta que eu me fiz, foi por que os anjos concordaram em não destruir a cidade mencionada por Ló? Por que eles permitiram que Ló fosse para lá? Os anjos podiam recusar o pedido de Ló e insistisse que ele fosse mesmo para os montes, ou até conduzir ele, como eles fizeram, né, para fora da cidade, agarrando pelas mãos e levar ele direto para os montes. Nós vamos ver aqui e aqui é manifestação do caráter de Deus. Nós sabemos que os anjos, eles servem como mensageiros do Senhor e levam aquilo que é a palavra do Senhor para as outras pessoas. E Deus, ele atende essa súplica através dos anjos ali que estavam com Ló. Ló faz essa súplica aos anjos, Deus ouve aquilo e permite que aquilo acontecesse. Não por uma necessidade geográfica, atenção, não é que ele seria de fato atingido se estivesse nos montes, mas por uma compaixão, por sua fraqueza emocional, pelo medo que Ló sentia, e também pela falta de fé que Ló tinha de ser protegido ali nos montes, mas ele acreditava que estaria mais protegido na cidade. Então, Ló temia que, ao fugir para os montes, algo ruim ainda lhe pudesse acontecer. Aquilo que eu disse antes. E a resposta dos anjos reflete esse caráter longânimo e paciente de Deus. Deus nos trata muitas vezes dessa forma. Deus nos dá uma orientação do que nós deveríamos fazer. Eu sei que não é tão direta assim, mas os princípios bíblicos nos dão orientações daquilo que nós devemos fazer. E nós, por vezes, tentamos ali, de alguma forma, fazer um pouco diferente ou tomar fazemos algumas curvas diferentes durante o caminho. Isso é errado, sim, é errado de todo. Deus não... Mas ele, de alguma forma, manifesta sua misericórdia para com isso. Nos perdoa pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, e permite, em alguns momentos, que nós façamos isso. Assim como Ló aqui foi permitido de se refugiar naquela pequena cidade, por causa da compaixão de Deus diante do medo que ele estava a sofrer naquele momento. Os montes, eles, como eu disse, eram lugares desprotegidos, vulneráveis, né? Ló ia ficar exposto ali a qualquer coisa. E lembrando, a forma como Ló sai da cidade, ele sai apenas com a roupa que está no corpo e com suas filhas. Tem também esse pensamento de insegurança por parte dele. Ló era alguém muito rico, alguém que tinha muitas posses. E ele sair daquele lugar gerou esse medo dentro do coração dele. Mas nós sabemos que Deus ele é fiel, ele é justo. Se ele diz que ia proteger Ló, ele assim o faria. Como eu disse, revela aqui uma falta de confiança de parte de Ló na palavra dos anjos, dos mensageiros divinos. E os anjos ainda dizem aqui, né, nada posso fazer, no versículo 22, nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Mostra que a destruição não viria, até que o justo se sentisse seguro, até que Ló estivesse seguro, estivesse em segurança naquela cidade que ele havia pedido que fosse para os anjos. Vamos avançar no texto bíblico. O capítulo 19, versículo 23 a 29, diz assim: Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada,
foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitaria. Então Deus executa aqui a sua sentença sobre aquela cidade. E aqui, eu sei que eu estou falando sempre Sodoma, 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 mas na verdade, era aquele grupo de cidades que nós tínhamos visto na Guerra dos Nove Reis, que era liderado por Sodoma. Então, são 5 cidades, estados ali que são destruídas por Deus naquele juízo. Então, Sodoma, Gomorra, eu não vou lembrar o nome das outras, perdão. Eu não apontei aqui. Mas tem mais 3 cidades, né? É Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades que são destruídas ali naquela sentença divina, naquele juízo divino. Deus dá a punição, digamos assim, merecida, a perversidade demasiada que os habitantes daquele lugar praticavam. E vamos ver que há consequências permanentes para aquela terra por causa daquele pecado, que era essa imoralidade exacerbada. Deus fez com que, temos que lembrar dessa informação que é importante, Ló escolhe aquele local por ser uma planície muito fértil, um lugar de uma terra muito boa para o cultivo, para a agricultura, enfim, uma terra que produzia muito. E nós vamos ver que Deus fez com que aquela terra se tornasse estéril, ao ponto de até hoje, até os dias de hoje, nos locais que nós entendemos que possivelmente era a localização de Sodoma, não nasce nada naquele lugar. Tudo ficou coberto por sal, por causa da destruição que veio sobre aquele lugar. Aquela cidade ela foi punida pelo Senhor e ficou como esse exemplo de justiça divina, como um alerta contra a libertinagem e a imoralidade daquele povo. Nós vamos ver o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, dizer o seguinte, 2 Pedro 2, versículo 6, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quanto venham a viver impiamente. Então Deus usou aquele povo como exemplo. Judas, a semelhança, nós já estudamos o livro de Judas e vimos que Judas faz uma referência também à cidade de Sodoma e Gomorra como um sinal de libertinagem. Então Judas, no versículo 7, diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aquela punição que Deus deu ali àquele povo, aquela sentença que Deus deu àquele povo, era para que eles ficassem como exemplo para os outros, como exemplo de que Deus ele é justo, Deus ele cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpre aquilo que ele promete não só para o nosso benefício, mas também para a nossa condenação. Deus promete que aquele que não crê, aquele que não se arrepender dos seus maus caminhos, será condenado e irá para o inferno, e ele irá cumprir isso. Não podemos ter dúvida de que Deus cumpre o que promete, não só nos salva, mas também ele também condena. Então, aqui fica essa lembrança muito forte. Algo interessante também de se pensar, nós como cristãos, por vezes nos comportamos como Ló. Ló hesitou ali em fugir, em sair daquele lugar, em fugir da destruição que viria. E nós, por vezes, fazemos um pouco do mesmo daquilo que Ló faz, que é, nós estamos diante do pecado. Deus nos alerta para que nós fujamos e saímos daquela situação. E nós continuamos a flertar com o pecado. Nós subestimamos o perigo espiritual que o pecado tem para nós. E relativamos também um pouco a nossa santidade, a dizer, isso aqui não é tão grave assim, enfim, nós tentamos aqui de alguma forma fazer esse jogo mental nosso para justificar os nossos atos pecaminosos, do que nós sabemos que não temos sucesso e que aquilo será julgado por Deus. O fim disso, como nós vimos aqui a cidade de Sodoma, é a ruína, é a destruição completa. Então,
Um detalhe interessante que é a questão do enxofre, que é muito importante para nós, aqui para aqueles que gostam de relacionar a Bíblia e a ciência e trazer uma compreensão mais lógica para as coisas, nos locais que, como eu disse, que possivelmente seria a localização de Sodoma, é encontrado enxofre. Entretanto, quando nós sabemos que o enxofre ele só é encontrado em locais que têm atividade vulcânica. E não há vulcões no local onde essas pessoas encontram esse enxofre ali naquela região. É um deserto de sal, de puro sal, e tem enxofre ali. Aí é outro detalhe. O enxofre que está lá é quase puro. Chega a ser 90 e muito por cento de pureza. Enquanto que enxofres encontrados em locais de atividade vulcânica têm cerca de 50 a 60% de pureza do material. Então, o enxofre que caiu ali, temos aqui esse peso, né, de que de fato foi um enxofre e fogo enviado por Deus dos céus para punir aquela cidade. Então vimos que existe essas consequências permanentes até para a terra por causa da imoralidade daquele povo, para ficar como exemplo para os outros que viriam, para as outras pessoas que viriam. Continuando no texto, Gênesis 19, no versículo 30 a 32, vai dizer assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. E aqui é aquela cena que às vezes é difícil para nós, né? São relatos que estão na Bíblia que por vezes a gente são amargos para nós, né? Vermos algumas coisas que a Bíblia nos relata e nos traz para nos dar a conhecer da gravidade de pecados, de algumas coisas que acontecem, para nos ensinar que nós temos que ter mesmo cuidado e sermos vigilantes com as nossas vidas. Então, lembramos que Ló tinha medo de ir para os montes, mas depois ele tem medo de viver na cidade e acaba por ir para os montes a viver numa caverna. Se isola de tudo e vive ali. Não sabemos o motivo especificamente, o texto não diz, talvez com medo de que a cidade de Zoar pudesse evoluir para a mesma condição pecaminosa de perversidade da cidade de Sodoma e acontecesse de novo ali uma punição divina e ele estivesse de novo ali no meio daquele local. Talvez seja aqui um indício de que Ló estava se preocupando de fato com o meio em que ele estava vivendo e que ele tinha percebido que aquilo poderia afetá-lo. Mas, pelo relato que nós vemos, talvez um pouco tarde, né, daquilo que Ló vai tomar sua decisão. Ló, no versículo 8, nós vimos no capítulo 19, ele oferece suas filhas para aqueles homens da cidade de Sodoma, para que eles poupassem os anjos, ele oferece suas filhas e relativiza o valor delas. As filhas internalizaram esse padrão e passaram a ver o corpo delas como instrumento para resolver crises. E é o que elas vão fazer aqui. Elas vão abrir mão da honra, da santidade, elas vão abrir mão totalmente da confiança em Deus e vão se agarrar à sobrevivência e também a dar uma descendência para o seu pai, para que a família não acabasse ali mostrando a incredulidade no Senhor, a perversidade que já havia sido contaminada, né, de alguma forma pelo tempo que eles viveram naquela cidade de Sodoma, e vão descartar a sua confiança em Deus, a sua santidade, em nome da sobrevivência e da continuidade da descendência do seu pai. E vão gerar 2 filhos, que são os Moabe e Ben-Ami, que depois ficam conhecidos como os Moabitas e os Amonitas. Os filhos gerados desse incesto tornam-se depois inimigos do povo de Deus. E aqui Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele traz esse pormenor, Deus inspirando Moisés ali, ele traz esse pormenor para que as pessoas entendessem ou tivessem alguma noção do porquê que existia aquela inimizade tão forte por parte dos Moabitas e dos Amonitas para Israel. Era algo
consequência de um pecado dos patriarcas, digamos assim, dos povos, que eram as filhas de Ló. Então, durante o Êxodo, nós vamos ver que os moabitas eles tentam amaldiçoar Israel junto com o profeta Balaão, com o intuito de destruir os israelitas. Depois, no período dos juízes, Israel travava guerras regularmente contra essas nações. E vamos ver que o ato incestuoso ele vai gerar esses povos, né, os moabitas e os amonitas, que resistem à vontade de Deus e sofrem juízo. Nós vamos ver isso no livro do profeta Sofonias, capítulo 2, dos versículos 8 a 11, que diz o seguinte: Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá, por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Então nós vemos que aquele ato, ele gera esses povos que resistem à vontade de Deus, que lutam, se rebelam contra Deus e contra o seu povo, buscando destruí-los, e Deus mais à frente vai exercer juízo também sobre eles, fazendo ali sabendo que eles são filhos das filhas de Ló, são descendentes de Ló, que saíram de um pecado que teve influência da cidade de Sodoma e Gomorra. Faz aqui aquele paralelismo dizendo que Moabe seria como Sodoma e Amon como Gomorra, e que eles seriam também destruídos assim como Sodoma e Gomorra foram. Nós vemos que Deus, ele mais uma vez mostra para nós que ele é fiel tanto para cumprir a sua salvação quanto para cumprir também a sua condenação. Mas a história vai avançar. Nós vamos passar agora para o capítulo 20. E vamos ver que o desfecho, as coisas acontecem aqui muito rápido, né? O desfecho dessa história fica por aqui. O Sodoma e Gomorra foi destruída, aquelas cidades foram destruídas. Ló gerou esses 2 filhos, e depois não temos mais menção de Ló aqui no livro de Gênesis. Ficou até aqui a história de Ló, com os filhos desse pecado, né? Desse ato incestuoso das filhas de Ló. E geraram esses povos que depois seriam também punidos por Deus. Passando para o capítulo 20 e para o próximo ponto da lição, nós temos aquilo que eu dei o nome de a fraqueza do justo e a fidelidade de Deus. E nós vamos ver aqui mais uma vez que Abraão vai levantar seu acampamento e vai sair. Aqui não nos dá o motivo, se havia fome, se não havia, como da primeira vez, mas ele vai levantar seu acampamento e vai para outra terra. E Abraão vai entregar Sara mais uma vez a outro homem. Diz assim o texto, Gênesis 20, versículos 1 a 4. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? E nós vemos aqui mais uma vez a promessa sendo colocada em risco por causa dessa atitude, desse padrão de comportamento de Sara e Abraão. Deus ele vai intervir na história, assim como ele fez no Egito, demonstrar a sua soberania sobre a promessa, e que a promessa ela seria cumprida apesar das falhas dos seus servos. Mais uma vez, Deus mostra que a promessa seria cumprida apesar das falhas dos seus servos. Tem uma passagem bíblica muito interessante que nos chama a atenção para que nós confiemos no Senhor, que é Provérbios 29, versículo 25, que diz, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro.
Abraão, por temer aqueles homens, armou aqui esse plano e fez aquilo, deixou de confiar no Senhor. A palavra de sabedoria de Provérbios vai dizer, mas aquele que confia no Senhor é que está seguro, e não o que arma ciladas, que arma essas estratégias contra os homens. Deus irá preservar a pureza de Sara. E isso é importante para nós. Nós vimos ali no versículo 4 que Abimeleque ainda não havia possuído quando Deus intervém naquela história e não permite que Abimeleque ficasse com Sara. Isso é importante para nós, já vamos ver no avançar da narrativa. Vemos que Moisés e Deus, através de Moisés, faz questão de deixar claro que Sara não foi tocada por Abimeleque, e isso era essencial, né, para que o avançar da história não houvesse dúvida de que Isaac era o filho de Abraão. Porque logo após essa história, nós vamos ter o relato de que Isaac será concebido e irá nascer. E mais uma vez, Deus, mais uma vez, diante da fraqueza dos seus servos, providencialmente guardou a integridade da sua aliança. Não permitiu que Sara ficasse com aquele rei daquela cidade, mas interviu na história e fez com que ela fosse guardada. Nós vemos aqui que há uma inconstância por parte de Abraão e Sara. Nós vimos isso desde o início da história, nós estamos a acompanhar essa progressividade da confiança e da crença de Abraão no Senhor, e vemos que há essa inconstância. Há momentos que Abraão confia muito no Senhor, há momentos que Abraão não confia tanto. Há momentos que Abraão obedece, há momentos que ele obedece parcialmente ou nem sequer obedece. Há momentos em que ele é mais sábio e que ele não é tão sábio. E tem, em 2 Timóteo, no versículo 13 do capítulo 2, vai dizer que se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, perdão. Dando a ideia de que, apesar das nossas falhas, apesar da nossa fraqueza, Deus permanece o mesmo. Deus, ele é fiel. E isso me fez me lembrar um trecho de um poema que eu já li há muito tempo atrás, e foi um poema que me ajudou muito, numa época que eu estava passando por um momento difícil, espiritualmente falando, que era justamente essa dificuldade, essa inconstância que eu tinha. E o poema diz assim: você nem sempre será sábio, mas ele sempre será. Você nem sempre será forte, mas ele sempre será. Você tem altos e baixos, e ele permanece sempre o mesmo. Você facilmente se abala, já ele, nada o pode abalar. Você tem um amor inconstante, o dele é permanente. Diante dele, o que a tua inconstância te diz? Descansa nele. E o que a constância dele te diz? Te diz isso: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aqui no final, o autor do poema termina com a menção direta do Salmo 46, que no meio das tribulações nós temos que lembrar de quem Deus é, no meio das nossas dificuldades, mesmo se estamos passando por momentos difíceis, se nós estamos com sentimentos no nosso coração, seja por causa do sofrimento que estamos a passar, ou seja por causa das dúvidas que nós temos em relação à nossa fé. Nas lutas diárias que nós temos que nos lembrar que nós somos inconstantes, mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é constante. Então, não confiemos em nós, naquilo que nós podemos fazer, mas confiemos em Deus. A chamada de Abraão era para confiar em Deus, era para andar com Deus e ser perfeito confiando em Deus, confiando na promessa, e não para que através da força dele a promessa fosse cumprida. E nós vemos que essa fraqueza dele aqui, Deus age providencialmente e guarda a integridade da promessa, e faz com que a promessa fosse cumprida. Mas tem um detalhe aqui que é interessante, que é a questão de Abimeleque. Deus ele dá essa palavra de condenação, de juízo para Abimeleque, só que Abimeleque, nós vimos que, como ele ainda não havia tocado em Sara, e também ele não sabia de que Sara era a esposa de Abraão, nós temos que ter na mente que Abimeleque ele era inocente. E ele vai questionar Deus em relação a isso, né? Deus aparece para ele numa visão e vai dar aquela palavra. Num sonho, perdão. E vai dar aquela palavra. Então, em Gênesis 20, versículo 5 a 7, ali, o meio do versículo 5, diz assim: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso.
daí o ter impedido de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Então, nós vemos aqui que Abimeleque ele agia de forma legítima naquela relação, naquele casamento. Eu fui ler um pouco daquilo o que os comentaristas dizem sobre esse trecho, e muitos vão argumentar que possivelmente Abimeleque queria formar uma aliança com Abraão, por causa do poder de Abraão. Abraão era fazendo um paralelismo para o nosso tempo, era como se fosse um grande sheik ali, que vivia no meio daquele povo, era um homem muito poderoso. A casa de Abraão possivelmente passava de 500 pessoas, enfim, nós vimos que ele tinha mais de 300 soldados como um exército pessoal, e era um homem muito poderoso. Então, Abimeleque, como rei de uma cidade-estado, ele queria estabelecer uma relação de aliança com Abraão através de um casamento, o que era legítimo, ele casar com a irmã daquele homem poderoso para estabelecer essa relação de aliança. Então, ele não sabia que Sara era esposa de Abraão, porque ele tinha sido enganado por Abraão e Sara, que não tinham transmitido aquela informação para eles, que tinha mentido, né, sobre a sua verdadeira relação. Abraão, mesmo falho aqui, ele é reconhecido por Deus como instrumento de bênção. Nós vemos ali que no versículo 7, no final, vai trazer uma informação importante de Abraão, dizendo: ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Então, Deus ainda identifica Abraão como profeta e como intercessor, alguém que iria orar por Abimeleque e ia fazer com que Abimeleque vivesse. Não só Abimeleque, mas também todo aquele povo ali seria poupado por causa da oração de Abraão e também da atitude de obediência de Abimeleque. Ainda no texto, quando avançamos, acho que eu não coloquei na projeção, desculpem, mas eu posso ler. Ok, ainda no texto, Gênesis 20. Só um segundo. Gênesis 20. Nós vamos ver que Abimeleque ele vai chamar a atenção de Abraão para a gravidade do seu ato. Ele vai ali argumentar diante de Abraão aquilo que ele tinha feito, da gravidade do que ele tinha feito, e o porquê, vai questionar Abraão do porquê que ele tinha feito aquilo, né? E nós vemos que, para além de Abraão enganar o rei, Abraão também estava a conduzi-lo ao pecado, que era o adultério junto com Sara, sem ele saber. Sem ele saber que estaria se deitando com uma mulher casada. E, naquele tempo, o casamento, sim, era considerado uma instituição sagrada, e, principalmente para os reis, não era um costume bem visto, nem culturalmente aceite que os reis fizessem isso com outras mulheres casadas e tomassem mulheres casadas de outros homens. Enfim, no versículo 9, a segunda parte do versículo 9. Vamos ler desde o início, versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazer tal coisa? E respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirá a meu respeito: ele é meu irmão. E nós vimos ali que o avançado texto nos traz aqui mais outras informações de que o comportamento era um comportamento padrão já pré-estabelecido. Então, Abraão já tinha pré-estabelecido aquilo desde Harã. Desde quando ele tinha saído de Harã, ele já tinha combinado com Sara: a gente vai embarcar nessa jornada aqui que Deus nos chamou. Só que nós vamos passar por lugares onde nós não conhecemos aquele povo, e aquele povo é conhecido por ser mau. Então, como tu és uma mulher muito bonita, eles vão querer tomar você de mim. Então, para evitar esses conflitos, diga sempre que é a minha irmã. Então, ele estabeleceu ali um comportamento pecaminoso. E ele não confessou aquilo diante de Deus, mesmo diante de todos aqueles diálogos com Deus, e se acostumou com aquele pecado, e convivia com aquele pecado. Ou seja,
A Bíblia relata 2 vezes que isso acontece. Mas como nós vemos aqui, possivelmente isso aconteceu mais de 2 vezes. E toda a terra que ele passava, ele dava essa informação falsa e Deus o livrava e fazia com que as coisas voltassem ao normal, ou então de alguma forma as coisas não escalavam e não iam para até Sara ser perdida ali por Abraão. Ele confessa que esse era um comportamento padrão desde que ele havia saído de Arã, desculpa. E Provérbios 26:11 vai nos trazer essa palavra de sabedoria que é: como o cão que torna ao seu vômito, esse é o insensato que repete a sua estultícia. E Abraão aqui, nós conhecemos Abraão como o pai da fé, como o homem que obedece ao Senhor, como o homem o herói da fé, e nós vemos que ele era também estultícia, né? A palavra, ele era estúpido, ao ponto de repetir sempre aquele ato insensato, aquele pecado diante do Senhor. E Deus é misericordioso com Abraão e o sustenta diante daquela jornada pela fidelidade que Deus tinha à sua promessa. Para nós, o que nós temos que pensar acerca desse texto, que é: pecados não confessados podem tornar-se constantes se não forem vencidos pela fé. E Abraão era chamado a vencer os pecados pela fé, a ser perfeito, a preservar a sua integridade diante de Deus. E para vencer o pecado pela fé na promessa daquilo que iria se concretizar, e não tentar esses estratagemas aqui de forma a trazer solução para os momentos de dificuldades, mas sim confiar no Senhor. Assim como Abraão, nós também somos chamados a vencer o pecado através da fé. Através da fé da promessa de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que é em Cristo Jesus que nós vencemos o pecado. Nós sabemos que foi Ele que venceu o pecado por nós. Hebreus 12, dos versículos 1 a 2, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O autor aos Hebreus, o capítulo anterior a esse texto é aquele capítulo famoso que diz da galeria da fé, dos heróis da fé, que ele vai trazer o que é a fé, o conceitual o que é a fé, e vai trazer exemplos para nós de pessoas que perseveraram na fé, nas promessas. E vai dar os exemplos de Abel e Noé, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vai dar exemplo de Moisés e também do povo, juntamente com Josué, ali, durante a conquista da terra prometida. E, por fim, ele vai trazer Cristo como exemplo máximo de fé. E nos convidar também a seguir esse exemplo de Cristo, para ser perseverante em meio às dificuldades e lutar contra as tentações e vencê-las através da fé na promessa em Cristo Jesus, de que nós seremos libertos do pecado. Nós sabemos que quando somos salvos por Deus, quando chegamos à crença genuína, ao arrependimento genuíno em Deus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Então, não é coerente o cristão ser escravo de algum pecado. Nós pecamos sim, nós cometemos erros sim, mas não podemos ser recorrentes em um pecado. O pecado para nós é um tropeço, não é uma marca que nos identifica. Isso é muito importante para nós. Por isso que a ideia ali dos pecados não confessados, o primeiro passo para nos libertarmos de um pecado e vencermos o pecado é confessarmos o pecado, nos arrependermos genuinamente e mudarmos o caminho. Arrepender significa exatamente isso, mudar de direção, mudar a nossa mente com relação àquilo e buscar não fazer mais aquilo. Não é nos acostumarmos com um ato pecaminoso e tornar aquilo como se fosse algo de estimação para nós. E ficarmos nos lamentando, nos lamuriando, dizendo: não consigo vencer isso, não consigo. Temos que conseguir, meus irmãos. Não é pela nossa força, mas é por Cristo. É através de Cristo que nós vencemos o pecado. Entregue a sua vida a Ele em oração. Sempre que estiver em tentação, ore ao Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que você está pensando. Peça a Deus que te fortaleça, que lhe dê coragem para guardar os mandamentos, assim como Josué fez, e permanecer fiel
à vontade do Senhor. O texto vai avançar, Gênesis 20, o versículo 14 a 17, nós vamos ver que Abimeleque vai perdoar e também abençoar Abraão e a sua família. Diz assim o texto: Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: Dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificado. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O ímpio Abimeleque, no meio daquela situação, agiu, na verdade, como justo. Ele demonstra aqui misericórdia, graça, perdão para Abraão. Ele poderia não ter temido ao Senhor. Ele poderia não ter levado aquela palavra como uma palavra revelada pelo próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele obedece ao Senhor, demonstra que reconhece o poder de Deus e perdoa Abraão aqui. Nós podemos ver através das suas palavras, quando ele diz no versículo 15, a minha terra está diante de ti, habita onde te parecer melhor. Vive aqui no meu meio, eu não guardo mágoa diante de ti por causa daquilo que aconteceu, pode viver comigo. E também abençoou Abraão ali, com servos e servas e ainda riquezas, né, para poder, de alguma forma, compensar por tudo o que tinha acontecido com Sara, por aquela situação constrangedora que Sara havia passado. E aí ele diz ali, perante todos está justificado. Ele faz aquilo também para provar que ele não havia tocado em Sara, que ele não havia consumado a sua relação com Sara e que Sara permanecia honrada diante não só do povo, mas também diante de Deus, e preservou ali aquela relação com Abraão. E nós vemos também que Deus vai curar Abimeleque e toda a sua casa. O texto nos vai dizer, né, que Deus havia causado a doença por causa de Sara e que depois Abimeleque e a sua casa seria curado por causa da intercessão de Abraão. Nós vemos que Deus ele age com justiça e com fidelidade aquilo que ele tinha falado, a sua palavra, e cumpre aquilo que havia dito a Abimeleque. Este é o primeiro relato aqui, meus irmãos, de cura através de uma oração na Bíblia. Eu sei que eu falo isso muitas vezes, né, o primeiro relato, mas estamos no livro de Gênesis, é normal que isso aconteça. Então, é o primeiro relato aqui de uma cura através da oração. Deus o faz para confirmar Abraão, de fato, como um homem de Deus, como seu profeta, alguém que leva a palavra do Senhor, que intercede pelo povo, que é alguém que deve ter esse papel aqui de mediador entre Deus e o povo. Ok. Então, nós vamos ver o cumprimento da promessa. Ignore ali aquela frase de cima, eu acabei esquecendo de remover aquilo dos slides. E nós vamos ver no capítulo 21. Aqui é muito rápido, eu sei que ainda temos pouco tempo, mas é rapidamente só para concluirmos aqui esse ponto da fidelidade do Senhor e já com o cumprimento da promessa. Gênesis 21, já passando para o próximo capítulo, versículos 1 a 7, diz o seguinte: Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E nós vemos aqui a felicidade nas palavras de Sara. Após uma longa espera de Sara e Abraão, ali eu coloquei mais de 15 anos, mas o mais correto seria 25 anos depois, cerca de 25 anos depois, porque eu estava pensando da instituição da aliança. Mas quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, ou seja, então Deus havia chamado ele antes. Então, cerca de 25 anos, não sabemos quanto tempo ele ficou ali em Harã, mas cerca de 25 anos depois do chamado de Abraão, o filho da promessa, enfim, nasce. Para nós termos a ideia de que, às vezes, o tempo de Deus, às vezes, não, eu diria sempre, às vezes, sempre,
o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. As coisas que Deus nos promete, as coisas que Deus irá cumprir na nossa vida, não é no nosso tempo desesperado, não é no nosso tempo ansioso, mas é no tempo sábio e santo do nosso Senhor. Então, a grande alegria chega à casa de Abraão acompanhada de sinais visíveis de obediência e fé. Abraão vai demonstrar que honra através da obediência que ele faz aqui à aliança do Senhor, dando o seu filho o nome que Deus havia ordenado, que era Isaque, o filho do riso. Exatamente como Deus havia falado com ele durante aquele diálogo que eles tiveram. Além disso, ele cumpre fielmente a ordenança da circuncisão da aliança. Ao 8º dia, conforme o mandamento divino, ele circuncida o seu filho Isaque. E essa é uma clara demonstração de fé e submissão à vontade do Senhor. Por que eu digo isso? Naquele tempo, não tinham as condições que nós temos hoje. Uma cirurgia daquela, por mais simples que fosse, num bebê recém-nascido, poderia levar aquele bebê à morte. Então, Abraão confia no Senhor, circuncida aquele menino ao 8º dia e confia de que Deus iria sustentá-lo e que Deus iria fazer com que ele se recuperasse daquilo, porque fazia parte da aliança que Abraão havia feito que Deus havia feito com Abraão. O motivo de riso, como Sara disse, não pertence apenas a eles, não pertence apenas a Sara e a Abraão, mas estende-se a todos os israelitas e, por extensão, também a nós hoje. O nascimento de Isaque ele é mais do que um evento familiar. É a concretização de uma promessa feita por Deus. E ver esse cumprimento da promessa nos enche de esperança e de confiança. Pois nós vimos aqui que Deus, ele de fato, cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpriu aquilo que havia prometido a Abraão. Ele foi fiel e cumpriu tudo. E ele cumprirá também aquilo que ele nos prometeu. E nós temos que ter essa confiança no Senhor, de que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vamos encerrar por aqui. Já estamos na nossa hora e vamos para o nosso tempo de chá. Obrigado.